que se sabe que se domina realmente uma nova língua? Será quando conseguimos, sei lá, pedir um café sem gaguejar? Ou quando apanhamos aquela piada subtil num filme sem legendas? Ou será que é algo ainda mais profundo? É essa a questão que vamos explorar hoje. Temos em mãos um material fascinante que propõe uma forma muito diferente de medir a proficiência em português. Esqueçam os testes de gramática. A proposta é simples: ouvir 6 histórias curtas e, através delas, perceber a que nível de compreensão e de pensamento cada uma corresponde. Desde o A1, o mais básico, até ao C2, o domínio total. A nossa missão aqui é desconstruir estas histórias e descobrir como é que a evolução da linguagem reflete, bem, uma evolução na forma como construímos a nossa própria realidade. E é uma abordagem brilhante porque tira a aprendizagem de línguas do campo, digamos, académico e coloca-a onde ela realmente vive, na identidade. A questão não é saber conjugar o pretérito mais que perfeito, é saber se já conseguimos contar a nossa própria história, com as suas contradições, ambições, com toda a sua complexidade. Cada nível que vamos ver é, no fundo, uma versão mais rica e complexa da pessoa que nos tornamos naquela língua. Uma versão mais rica da pessoa que nos tornamos. Gosto disso. Gosto mesmo dessa ideia. Então vamos começar pela primeira versão, a mais simples de todas. O nível A1, o de iniciante. A história que temos é a de Ana e é incrivelmente direta. Ela diz: o meu nome é Ana, vivo com os meus pais, tenho um cão, o Max, a nossa casa é pequena. E a rotina dela é igualmente factual. Acorda, come, vai a pé para o trabalho, volta, cozinha, vê televisão, dorme. O que me impressiona aqui é a ausência total de fluxo, não é? É uma coleção de factos. Quase como etiquetas coladas em cima da realidade dela. Essa é a essência do A1, a linguagem como um conjunto de etiquetas. Exatamente. Essa é a metáfora perfeita. O A1 é a linguagem das etiquetas. É puramente funcional, denotativa. O objetivo não é criar uma imagem, é identificar os elementos básicos da realidade imediata. Isto é uma casa, eu sou a Ana, isto é um cão. A gramática é simples porque o pensamento que ela expressa é simples e concreto. Não há espaço para opinião, para sentimento, para o porquê. A linguagem da Ana serve para sobreviver e orientar-se no mundo. Nada mais. É a base, o alicerce sobre o qual tudo o resto vai ser construído. Mas por si só, é um mundo sem conectores, sem narrativa. Um mundo sem narrativa. E imagino que o próximo passo seja precisamente começar a tecer esses fios. É isso que acontece no nível A2, o elementar. A fonte diz que a língua se torna um bocadinho mais rica e ligada. E a história de Mark parece confirmar isso. Ele já não nos dá só uma lista de factos, pois não? Ele descreve o apartamento, a rotina de trabalho e depois acrescenta detalhes como os almoços com colegas onde contam histórias engraçadas. E até os planos para o fim de semana. Parece que o tempo começa a fluir. Filme. Um filme muito simples, claro, mas já com uma sequência. A grande inovação do A2 é a introdução de conectores temporais e lógicos básicos. Depois do trabalho, quando o tempo está mal, aos fins de semana. De repente, as etiquetas do A1 são postas numa linha do tempo. A vida de Mark tem um antes e um depois. E, mais importante, surgem as interações sociais. Ele não está sozinho no seu mundo. Tem colegas, tem amigos. A linguagem começa a servir não só para descrever a realidade pessoal, mas para situar essa pessoa num contexto social. Ok, portanto passamos de eu existo para a minha semana é assim. A narrativa ainda é muito externa, muito focada em ações e eventos, mas já existe. Sim, é o nascimento da rotina e do plano. E isso é um salto cognitivo enorme. Planear um fim de semana exige uma projeção no futuro que a linguagem do A1 simplesmente não consegue suportar. Ok, isto leva-nos aos níveis B, os intermédios. E as fontes sugerem que é aqui que a magia acontece, que a linguagem deixa de ser apenas sobre o que se faz e passa a ser sobre quem se é. O nível B1 é o primeiro grande ponto de viragem. A história é de Liam, um técnico de computadores. Ele descreve o que faz, mas o ponto-chave para mim é esta frase: gosto do meu trabalho porque é uma mistura interessante de lógica e criatividade. De repente temos uma opinião, uma justificação. Ele não nos está apenas a contar a vida dele, está a interpretá-la para nós. Em A1 e A2, o falante é um mero repórter de factos sobre a sua vida. Em B1, ele torna-se o autor da sua história. A palavra porquê
é talvez a palavra mais importante deste nível. Abre a porta ao mundo interior, às motivações, aos sentimentos. E repara noutra coisa crucial na história do Liam. Ele fala de objetivos futuros. Quero estudar online para um dia abrir o meu próprio negócio. A linha do tempo que nasceu em A2 agora estende-se para um futuro ambicioso. Um futuro que ele quer construir. Isso é fascinante. A linguagem não está apenas a descrever um plano, como o fim de semana de Mark, está a construir uma aspiração. E isso exige um tipo de pensamento completamente diferente. Deixa de ser o que eu vou fazer e passa a ser quem eu quero ser. Exatamente. A identidade começa a ser forjada através da linguagem. A narrativa pessoal ganha uma dimensão interior. Uma voz que não só descreve, mas também avalia e sonha. E essa voz parece tornar-se muito mais confiante e complexa no nível B2, o intermédio superior. A história de Nina, a designer gráfica freelancer, é um exemplo incrível. Ela não nos dá só um instantâneo do presente ou um sonho para o futuro. Ela conta-nos a sua jornada de transformação completa. O que mais me marcou foi a descrição da decisão dela de deixar o emprego. Sentiu-se assustadora, mas excitante. A capacidade de manter duas emoções contraditórias numa só frase. Parece-me um salto gigantesco. É esse o âmago do nível B2, a capacidade de lidar com a nuance e a contradição. Sem dúvida. O B2 é o nível da complexidade emocional e narrativa. A história da Nina tem um arco dramático completo. A estagnação, a crise, a decisão, a luta e, finalmente, a reflexão. Ela consegue articular os prós e os contras da sua escolha. A liberdade versus a instabilidade. Isto requer um vocabulário muito mais rico e estruturas gramaticais que permitem expressar contraste, condição. Mas mais do que isso, requer a maturidade para ver a vida não a preto e branco, mas em tons de cinzento. A linguagem dela é capaz de capturar a confusão, a alegria e o medo de uma grande mudança de vida. A história dela é cativante porque é genuinamente humana, cheia de imperfeições e ambiguidades. E ela não está apenas a contar o que aconteceu, está a refletir sobre o significado do que aconteceu. Ela fala em resiliência e aprendizagem contínua. Estas já são abstrações, são conceitos que ela está a extrair da sua experiência. Exato. Ela está a começar a fazer a transição para o próximo grande território, que é o do pensamento abstrato. Ela está a dar nomes aos padrões do seu comportamento e da sua jornada. A narrativa em B2 torna-se multidimensional. Não é apenas uma sequência de eventos, é uma exploração do crescimento pessoal. O Pons leva diretamente aos níveis C o domínio do pensamento abstrato. Começando pelo C1, o avançado, o português aqui, diz a fonte, é verdadeiramente natural e expressivo. E a história de David, o gestor de projetos, parece muito diferente das anteriores. É menos uma história e mais uma reflexão sobre a sua profissão. Ele diz coisas como gerir pessoas é muitas vezes mais complexo do que gerir projetos e partilha uma lição. Às vezes o progresso acontece quando paras de forçar. Confesso que, à primeira vista, a reflexão dele sobre gestão soa um pouco parecida com a reflexão da Nina sobre ser freelancer em B2. Onde é que está a verdadeira fronteira entre B2 e C1? É só uma questão de vocabulário mais sofisticado? É uma excelente pergunta porque a fronteira é de facto subtil. Não se trata apenas de vocabulário ou fluidez. A diferença fundamental é o propósito da linguagem. A Nina, em B2, está a contar a sua história pessoal para se compreender a si mesma e para que os outros a compreendam. O David, em C1, está a usar a sua experiência pessoal para extrair princípios universais. Ele move-se do eu para o nós, ou para o qualquer um. Quando ele diz, demorei anos a aprender que, ele não está apenas a partilhar uma memória, está a oferecer sabedoria. Ele está a transformar a sua experiência numa lição para os outros. Então a mudança é de narrativa para mentoria. Ele está a ensinar. Precisamente, a linguagem do C1 é a linguagem da liderança, da análise estratégica, da argumentação. O David consegue distanciar-se da sua própria história, analisá-la de fora e formular conclusões que se aplicam para além do seu caso específico. Ele fala de confiança, comunicação, resiliência, não apenas como sentimentos pessoais, mas como pilares de uma filosofia de trabalho e de vida. É a capacidade de pensar e comunicar em sistemas, não apenas em histórias. Faz todo o sentido. Passamos da história pessoal para a lição universal. E depois disto, o que resta? Chegamos ao topo da montanha, o nível C2, o de especialista. A descrição na fonte é quase poética. A linguagem é elegante, fluida e emocional.
E o texto de Helena que o ilustra não é de todo uma história, é uma reflexão filosófica pura. Ela fala do medo do silêncio, da quietude, e usa uma metáfora que me deixou a pensar. Descreve o crescimento não como uma adição, mas como um ato de subtração, de largar o que é supérfluo. Honestamente, isto parece transcender a simples comunicação. Porque é exatamente isso que o C2 faz. A comunicação eficaz já foi dominada em C1. O C2 é sobre usar a língua como uma ferramenta de arte, de autoconhecimento. A linguagem de Helena é aforística, metafórica, densa. Quando ela diz escrever um espelho que não lisonjeia, ela não está a tentar comunicar uma informação de A para B. Ela está a criar uma imagem poderosa que convida à introspeção. A complexidade aqui não está na gramática, que é, por esta altura, completamente intuitiva, mas na profundidade e na subtileza das ideias. É como se a linguagem deixasse de ser uma janela para ver o mundo e passasse a ser um pincel para o pintar, com cores e texturas que só o falante consegue criar. Que bela analogia! É isso mesmo. Em C2, a pessoa não está limitada pelas estruturas convencionais da língua. Ela molda a língua para expressar as nuances mais finas do pensamento e da experiência humana. É a linguagem a ser usada para explorar os seus próprios limites, para sondar as grandes questões da vida, como faz a Helena ao refletir sobre o significado da quietude num mundo barulhento. Já não se trata de ser entendido, trata-se de iluminar. Olhando para trás para esta jornada, é impressionante. Começámos em A1, com a Ana a colar etiquetas no seu mundo imediato e concreto. Depois o Mark em A2 a ligar essas etiquetas numa simples linha do tempo. O Liam, em B1, a dar-nos o porquê por trás das suas ações, a nascer como protagonista. A Nina, em B2, a narrar uma transformação pessoal complexa, cheia de contradições. O David, em C1, a destilar lições universais da sua experiência. E, por fim, a Helena, em C2, a usar a língua como um bisturi para dissecar a própria existência. Visto assim, fica incrivelmente claro que aprender uma língua não é um processo de acumulação. Não é como encher um balde com palavras. É um processo de construção. A cada nível construímos uma capacidade cognitiva mais sofisticada. Passamos de descrever o que vemos, para contar o que nos aconteceu, para explicar o que sentimos, para ensinar o que aprendemos e, finalmente, para questionar o que sabemos. E a fonte termina com uma nota que me parece muito importante. Diz que a fluência não é um destino, mas um processo contínuo. Mesmo no nível da Helena, há sempre novas formas de expressão, novas subtilezas a descobrir. Isso parece reconfortante e um pouco assustador ao mesmo tempo. A montanha não tem topo. É a beleza da coisa, não é? A língua está viva e a nossa relação com ela também. Nunca se chega ao fim. Atingir um nível como o C2 não significa que se sabe tudo. Significa apenas que se tem as ferramentas para explorar qualquer ideia, por mais complexa que seja. A exploração em si, essa é infinita. O que nos deixa com uma última reflexão. Se cada nível de proficiência linguística nos dá acesso a uma forma mais complexa de pensar e de ver o mundo, do concreto ao abstrato, do descritivo ao filosófico, a questão que fica no ar é: será que aprender uma língua a um nível tão elevado nos transforma fundamentalmente na pessoa que somos? Ou será que apenas nos dá um conjunto de ferramentas mais sofisticadas para finalmente conseguirmos expressar a pessoa que, lá no fundo, sempre fomos?